Videira News, o seu informativo semanal. Boa noite, igreja. 3 de outubro de 2010, um dia marcante e decisivo na história do Brasil, onde cada brasileiro se mobilizou para a escolha dos nossos novos governantes. Começa agora o Videira News. A chuva de ontem não impediu que grande parte da equipe do discipulador Mauri se reunisse no Recanto Videira DF num dia de comunhão e comemoração do aniversário do seu discipulador. Momentos de descontração, diversão e alegria, onde cada irmão pôde colaborar um pouquinho para que todos pudessem participar. Mesmo com o clima chuvoso e meio fechado, alguns ousaram cair na piscina. Além do café da manhã, foi servido um almoço com bastante churrasco e o bolo dos parabéns foi a sobremesa da honra feita. Familiares, líder, discípulos e amigos estavam presentes para esse momento tão especial. Começamos hoje o quadro Edificando Sua Fé, onde os irmãos poderão participar testemunhando algo que Deus tenha feito em sua vida. E estreamos com testemunhos abençoados. Confiram. Assim, eu comecei indo para a célula da Vanilde. Aí eu fui até que a célula multiplicou com a Suelen. E daí eu fui pro encontro. Aí no encontro, Deus tocou muito assim, no meu coração e eu vi que eu poderia me tornar uma líder. Foi, aí quando eu voltei do encontro, comecei a ser líder em treinamento, fui sendo treinada e tudo, me converti mesmo, orava muito para mim ser uma líder. Daí eu multipliquei minha célula de crianças e já tô quase multiplicando ela de novo. Assim, porque antes eu não tinha muita fé. Daí então eu comecei orando por coisas pequenas. Aí, um exemplo, eu orava muito pelo meu computador. Aí ganhei meu computador. Orava por coisas pequenas, por alguma coisa eu orava e sempre eu via que Deus dava uma resposta. Aí eu pensei, se eu oro por uma coisa, Deus me dá, por que eu não posso orar pela conversão dos meus pais? Aí eu orei pela conversão da minha mãe, primeiro pra ela ir pra uma célula, porque não tinha condições dela participar de uma célula. Aí até que aconteceu mudança de horário no serviço dela, e aí ela começou a frequentar uma célula e se converteu. Foi pro dia com Deus, foi muito tocada, agora tá uma bênção, faz discussão. Aí quando minha mãe se converteu, aí eu comecei, a acreditar, aí eu orei, orava junto com minha mãe. Começamos a mudar em casa, pra ele ver mudança. Aí às vezes ele ia pra igreja, mas ainda não tinha se convertido não. Aí assim, a gente já tinha chamado ele pra ir pro encontro antes, mas ele nunca queria ir, também nunca dá. Aí até que a gente convidou ele pra ir pro encontro e minha mãe conseguiu com que ele folgasse uns 3 dias. Aí ele folgou, foi pro encontro e mesmo assim a gente orando lá, a gente jejuando, minha mãe todos os dias indo pra oração de manhã pra orar pra ele ser tocado no encontro e pra nada dar errado. E ele foi pro encontro, quando voltou uma bênção. Agora minha fé aumentou, porque antes eu não acreditava em muita coisa. E foi de pouco em pouco que eu fui acreditando. Continuo liderando, aí eu já abri outra célula, já estou com 2 células. E assim, eu falo pros jovens, pros juvenis, que os pais ainda não se converteram, que é preciso ter muita fé e lutar muito, porque eu mesma não acreditava, mas de pouco em pouco, de oração em oração, que a gente consegue. Se o Senhor fala, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenha fé. Eu apoiava a Cariane a participar, embora às vezes achava que estava em excesso, exagero. Não estava se organizando, talvez nos horários, achava que ela estava se dedicando mais à obra do que à igreja, do que à casa, Tá ajudando em casa, achava que estava passando o limite. Mas com o tempo eu fui vendo que não, Melhor ela servindo ao Senhor e ir para a igreja do que talvez estar na rua com a amizade errada,
faltando algo, enganando. Esse é um lado positivo delas, né? Tá sempre falando. A gente tem uma amizade muito bonita, muito aberta. E aí fui aceitando, não foi de um dia para o outro, né? Tem todo o processo, mas Deus também foi fazendo, foi agindo. Não, no início eu não tinha vontade nenhuma, para mim estava tudo bom, né? Ela indo na igreja, protegida, estava jóia. Eu acredito que foi através da oração dela, porque a gente falava, teve briga, discussão em casa, de cobrança da parte dela, não foi muitas vezes, mas as vezes que teve foi intensa, né? Verdades foram ditas dela, né? Pra mim é muito duro de uma mãe ouvir, porque a gente não quer aceitar, a gente quer ser sempre mais sábio, né? Coisas que ela falou que marcou. E Deus foi me mostrando, acho que mais através de oração, não dela, de cobrança dela, mas acho que orando algo, né? Foi louvor. Eu coloquei um louvor e as músicas foram falando comigo. E foi o dia inteiro me ouvindo louvor e arrumando a casa e o louvor falando, olha, abre os teus olhos. Eu tô te chamando, ei, olha aqui, tá vendo essa música? E foi o dia inteiro ouvindo louvor, e foi no sábado. Aí no domingo eu falei que ia pro culto. E quem pregou foi a pastora e a palavra falou muito, né? Morrer, negar a si mesmo e tomar a cruz. E eu não pensei, eu fui. Chegou a hora. E fui. Aí quando eu me converti, eu acho que a minha conversão foi meio egoísta. Eu pensava assim, eu me converti, agora eu quero batizar e concretizar e pronto. E aí veio as lutas em casa agora com o marido, né? Queria casar, para batizar. Aí agora eu já estava participando de uma célula, não uma célula de casal como deveria, mas uma de jovem. E para mim estava ótimo, participando de uma célula de jovem. Agora era só convencer, né, de casar para que eu pudesse batizar. Mas não era bem assim, né? A vontade de Deus não era essa para mim, era a minha vontade. Pensando, não, eu não posso ter esse lado egoísta, eu quero ganhar a minha casa, né? Pra minha família tá ali, indo pra igreja, indo pro culto, meu sonho era ter meu marido lá também. E aí foi mudando a minha ideia. Eu coloquei como alvo, primeiro alvo, conversão do meu marido. E segundo, casamento, legalizar, né, a situação. E aí fui buscar, jejuar, orar. E parecia que era impossível, porque eu não via ele convertido, assim, a fé pouca. E Deus foi alimentando, né, meu coração essa vontade. E eu falei, não, vou orar, jejuar. Quando foi para ir para o encontro, não tinha possibilidade de ir por conta de serviço, de folga. E eu fui lá, montei uma estratégia, né? Liguei para a chefe, mobilizei, e ele falou que não iria porque não tinha folga. Falei, vai porque a folga já está garantida. Já liguei para a chefe. Ele disse, e agora o dinheiro? Eu não tenho os 30 reais, eu não, já guardei os 30 reais da inscrição. E indo para a oração pela manhã, e cada dia, em cada oração que eu fui pela manhã, eu via que queria voltar diferente. Eu pedia, Senhor, que Ele venha assim buscando, que Ele venha ansiar a Tua presença nesses dias lá no encontro. E foi o que aconteceu. Aí foi pro encontro e eu, assim, ficava com dúvida. Nossa, se esse encontro não for tudo que eu tô esperando, chega lá e não vai, né, receber e vai voltar, acho que pior, aí a luta vai ser grande. Aí eu orando e Deus falou, não pode pensar assim, né, que coisa é, né, vai haver mudança, vai haver transformação sim. Tanto é que eu me arrumei, me produzi para buscar o meu marido transformado, agora um novo homem. Eu fui sem medo de encontrar, né, no domingo, da chegada do encontro. E quando o pastor falou, né, para entrar aquelas pessoas que tinham ido para o encontro, meu marido saltava, pulava, o brilho assim, radiante. Eu disse, Deus já houve a transformação, eu não preciso nem falar com ele. Eu não precisei nem falar para ver que ele já tinha havido uma transformação. Aí de lá pra cá a gente tem crescido muito, agora buscando, né, em família. Agora eu participo de uma célula para casais, célula do Israel, que tem assim fortalecido ele, né.
e eu ainda não era casada legalmente, né? E quando ele voltou do encontro, a primeira coisa que a gente falou foi no assunto do casamento, porque ele tinha muita resistência com relação ao casamento. Isso era um assunto que não tinha nem como tocar, que ele não gostava. E quando ele voltou do encontro, a primeira coisa que foi falada foi sobre legalizar o casamento. Teve um dia também na oração, né, de segunda-feira, que as irmãs estavam pregando, né, pedindo para que houvesse um mover no encontro com os maridos que ainda não eram convertidos. E chamou, irmãs, vem aqui à frente, né, se tem alguma irmã que não tem o marido convertido. Eu fui a única aí na frente, assim, isso não me constrangeu de forma alguma de ir lá na frente ser a única, né, membro aqui da igreja que não tem o marido convertido. Não, fui com fé. E olhei para a pastora e falei, por enquanto, né, pastora? E ela lá de cima falou, por enquanto. E eu, em algum momento, me constrangi em ser a única, né, tá lá pedindo oração pro meu marido. E uma semana depois ele estava lá convertido. Aquele dia em que eu fui para a oração, que as irmãs chamaram à frente, as irmãs que não tinham marido convertido, eu fui. E tive fé que meu marido logo mais iria se converter, porque o Senhor falou comigo uma frase: tudo é possível aquele que crê. E eu criei, e hoje meu marido é convertido. Creia você também, irmãos, tudo é possível aquele que crê. Iniciamos na semana passada curso de casais com 25 casais presentes. Se você ainda não se inscreveu, vá ao término do culto, no balcão, na saída do prédio e efetive a sua inscrição. Invista no seu casamento. Confira agora a agenda da videira. No próximo final de semana, do dia 8 ao dia 10, teremos o reencontro somente para os juvenis que já fizeram ou estão fazendo cursão, Hall da Corte ou CTL. Garanta já a sua inscrição. Do dia 22 a 24 de outubro, teremos o grande encontro com Deus, com as redes Separados e Mais que Vencedores. Se você é líder, mobilize sua célula. E para você que ainda não foi ao encontro, não perca essa grande oportunidade. No dia 13 de novembro, teremos o casamentão aqui na videira. Será uma grande bênção. Do dia 19 a 21 de novembro, teremos um encontro de casais muito especial para todos os que estiverem matriculados no curso de casais. E vem aí a Rádio Vencedores. Aguarde. Encerramos agora mais uma edição do nosso informativo semanal. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu sou Luanda Jacobina, do Videira News.